Aleluia. Gostaríamos de saudar a amada igreja, toda a igreja por parte do Senhor, amém? Amém. Esse amém pode ser mais forte, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias sem delongas no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17, acho que é isso mesmo. Filipenses 3, 17, deixa eu marcar aqui. Filipenses capítulo 3, e no versículo 17. Meu Deus! Aleluia. Todos acharam bem? Amém. Podemos? Só meia dúzia? Amém. Então vamos ler assim para nós ganharmos tempo. Filipenses capítulo 3 e no versículo 17, que diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo ou segundo o exemplo que tendes em nós. Amém? Podeis assentar, louvando e exaltando ao Senhor com palmas. Eu li esse texto, irmãos, mas não vou decorrer a história desse texto ou desse capítulo. Quando nós falamos aqui ser de imitadores meus, e existe um modelo que o texto cita. Temos que ser modelo ou modelo de exemplo. E eu gostaria de intitular essa mensagem de hoje como o perfil do homem chamado por Deus. Pastor, mas é só para o homem? Não, claro que quando a Bíblia se refere a homem, se refere à mulher também. Então todos, nessa noite, o Senhor quer falar a respeito de um perfil. Deus quer falar através da sua palavra de um perfil que Ele requer. O que é um perfil? Como que você vê um perfil de uma pessoa? Exemplo, se eu ficar de lado assim, geralmente o pessoal vai ver o meu perfil. Mas o perfil, irmãos, ele é um conjunto dos traços do rosto de uma pessoa visto de lado, como eu fiz aqui com os irmãos. O aspecto desse perfil, ele tem uma representação de um objeto ou pessoa, como eu já disse, vista de lado. Mas os seus traços, o que marca muito no perfil de uma pessoa é o retrato moral, o retrato moral da pessoa. Podemos olhar para uma pessoa, por exemplo, vou falar aqui, citar o nome da Carla. Nós olhamos para a Carla e vemos o seu principal perfil e vamos ver que um que marca na igreja é o fato de louvar e louvar muito bem o nome do Senhor. Mas vamos ver, por exemplo, acho que não está aqui nessa noite, um perfil que marca a vida de uma pessoa, acho que é a Leslie, não sei se ela está aqui nessa noite conosco, mas um perfil que marca, uma das coisas que marca esse perfil na vida da Leslie é aquele glória a Deus que ela dá, glória, 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 uma coisa tremenda. Nós vemos que um perfil que marca na vida do nosso pastor é quando eu chego lá de baixo e ouço ele gritar glória a Deus, aleluia, uma coisa muito tremenda, irmãos. Então nós conhecemos as pessoas pelos seus perfis, essas pessoas, um perfil de uma pessoa chamada por Deus, ela mostra, é aquela coisa que a pessoa diz, que a primeira aparência é que fica, não é isso? Então nós vimos, olhamos para a pessoa, olhamos para a missionária Adriana e sabemos que ela é uma mulher de oração, e quando ela prega, ela não precisa de microfone, ela fala alto, ela é rígida, ela chama mesmo quando tem que chamar, chama na xixa, mas chama com sabedoria. Nós vamos encontrar pessoas que têm um perfil de oração, nós vamos encontrar pessoas que têm um perfil de jejuar muito, nós vamos olhar para o missionário e evangelista Moisés, nós vamos ver um homem cheio de autoridade e a profecia que Deus dá para ele, isso marca a vida dele. Sabe que ele é um profeta que não tem medo de falar, Deus mandou, ele sai falando. E nós vamos comparar com o profeta Micaías, quando ele tinha que profetizar para o rei, queria que o rei profetizasse para o rei.
uma coisa boa. Queria que falasse para ele: olha, rei, vai para a guerra que tu vai vencer. Aí vamos lá, Micaías. Já pensou o missionário Moisés naquele dia lá, na frente daquele rei? Olha, se tu for, tu vai morrer, tu tá todo desconcertado. Olha, se liga no Senhor. E aí fica caracterizado o perfil de um homem ou de uma mulher chamada por Deus, irmãos. E eu gostaria nessa noite de falar de alguns perfis, de pelo menos 2 ou 3 pessoas, talvez 4, se der tempo. Mas o perfil, né, de um homem chamado por Deus, ele foi levantado e ele foi o primeiro mártir da história. Esse homem chamado Estevão, a qual tem o significado do seu nome, coroa ou coroado, né? Coroado por quê? Porque ele foi coroado com a glória de Deus, né? E muitas das vezes, irmãos, o que traz essa coroação, ou esse elemento que abençoa a vida de um ser humano, né, é através de perseguições. Mas essa perseguição, irmãos, ela não veio na vida de Estevão. Essa perseguição ela não veio porque Estevão estava num cinema. Essa perseguição, Estevão não estava dando voltas pelo shopping. Estevão estava pregando o evangelho do Senhor, um evangelho genuíno, aquele evangelho que muitas pessoas não gostam de ouvir, porque o evangelho ele fala da verdade, ele fala de uma verdade sem variação. Quando tem que ser, a Bíblia fala, acho que em Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Estevão estava ali como seu primeiro mártir, com um perfil de autoridade, com um perfil de verdade, com um perfil de um homem que tinha compromisso com a igreja, um perfil de um homem que tinha compromisso com o evangelho e um homem que tinha um perfil de compromisso com Jesus. Olha, irmão, nós encontramos no dia de hoje pessoas que vêm para o púlpito dizer que não tem compromisso com o pastor, que não tem compromisso com a igreja, e vem dizer que vai falar qualquer coisa que não tem compromisso contigo. Eu vou falar o contrário. Eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com o pastor e eu tenho compromisso com você, aleluia. Minha responsabilidade nesse momento de trazer uma palavra que vai te levantar, que vai te encorajar, que vai te ajudar a caminhar, porque o que nós ouvimos por aí é só aquelas palavras que abatem as pessoas, que deixam as pessoas sem vontade de voltar para a igreja. Eu não quero isso. Eu quero que no culto de quarta-feira, ou no culto de terça-feira, melhor dizendo, ou segunda-feira lá no Morro do Encontro, você esteja lá para adorar o nome do Senhor, aleluia. Por isso eu quero um perfil e tento buscar um perfil de uma palavra genuína. Nós olhamos para a vida daquele homem chamado Estevão e ele foi coroado, irmãos. Por quê? Porque estava ali, nós conhecemos muito bem, um jovem, ainda jovem, chamado Paulo de Tarso. E ele, presenciando a morte do primeiro mártir da história da Bíblia, ou melhor dizendo, sim, do novo evangelho. E aquele homem, ele estava morrendo por causa do evangelho. Glória a Deus. Aquele homem que foi coroado, e quando as feras o atingiu, o céu se abriu. Estevão começou a enxergar a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? No meio de uma pedrada, no meio de acusações injustas, muitos entram na igreja para orar ao Senhor e começam a fazer uma oração, às vezes, dizendo: Senhor, eu estou sendo injustiçado no meu trabalho, Senhor, eu estou sendo injustiçado pelo meu vizinho, eu estou sendo injustiçado, às vezes, até pelo pastor da igreja. O pastor da igreja não fala mais comigo como falava, não olhava para mim como olha, Às vezes, nós temos no meio da igreja alguns irmãos, algumas irmãs, alguns jovens que não se falam mais, louvam junto, mas não se falam mais, adoram a Deus na mesma igreja, mas não estão se falando, e acha que o outro foi injusto com o outro. Mas Estevão não, irmãos. Estevão estava sendo apedrejado por causa do evangelho. Um perfil de um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus, irmãos. E às vezes nós somos apedrejados e achamos que estamos sendo injustificados, não é verdade? Pessoas estão sendo injustas conosco, E aí às vezes o que nós fazemos? A palavra do diácono Estevão, como nós falamos aqui na preparação para os obreiros consagrados, a palavra diácono significa servo. Olha, o pastor é diácono, o presbítero é diácono, porque todos nós somos servos. Os irmãos que estão na igreja são diáconos, porque são servos, nós temos que ser servos. Jesus disse na sua palavra, no livro de Atos, capítulo 30, acho que no versículo 25, se não me falha a memória, que é melhor servir do que ser servido. Mas as pessoas preferem ser servidas, as pessoas não querem mais servir, as pessoas não querem mais ajudar as outras, irmãos. É uma individualidade muito grande dentro da igreja.
Eles têm que estar sempre como esse homem chamado Estevão. Olha, ele foi coroado, porque ele estava servindo ao Senhor. Nós não conseguimos servir ao Senhor se nós não servimos ao nosso pastor. Nós não conseguimos servir ao Senhor se nós não servimos a nossa igreja. Então, irmãos, se tu é um servo de Deus, tu quer ter um perfil, né, de um homem ou de uma mulher chamado por Deus, começa aprendendo, começando por aí, começa a servir. E eu tenho certeza que nessa noite, pessoas que estão nessa noite entraram com esse propósito. Eu quero servir mais. Como foi louvado aqui o nome do Senhor. Não adianta cantar, me desculpe quem louvou, não adianta cantar que eu preciso melhorar, mas quando chega na hora da aprovação, não melhora nada. Não melhora nada. Continua com o mesmo comportamento. Não melhora. No livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17, em verdade, eis que criarei novos céus e nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais verão essa mente. Que negócio é esse, irmãos? Como é que Deus vai preparar novo céu e nova terra para ver a criatura? Aleluia! Tem novo céu, tem nova terra, mas como é que eu vou entrar lá com o mesmo comportamento? Será que o Senhor não está anunciando a mensagem de hoje para obreiros, para perfis de homens que querem conquistar a estatura de um varão perfeito ou de uma varoa perfeita? Olha, Deus nessa noite está dando uma proporção, está apresentando para cada um de nós nessa noite, irmãos, que nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos mudar a nossa vida, nós podemos melhorar verdadeiramente. Não é só um louvor, a letra desse louvor vai muito forte, e isso tem que arder na nossa alma, porque eu preciso melhorar, eu preciso servir mais, eu preciso ser mais honesto, eu preciso ser mais verdadeiro, eu preciso ser mais homem, eu preciso ser mais sincero, eu preciso ser muito melhor para o meu Senhor, irmãos, aleluia. O perfil de um homem chamado por Deus. Nós olhamos para a vida de um precursor, né, e a Bíblia chama ele de pai da fé. E sobre ele tinha uma promessa, e para essa promessa acontecer tinha que ter uma criança. É verdade? E a promessa estava ali, porque no livro de Números fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria? Conjugado com esse texto de promessa, a Bíblia fala que o homem deve amar a sua mulher, né, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Irmãos, acho que um dos lugares que nós mais encontramos mulheres mal amadas é na igreja. Meu Deus! Porque nós temos tempo para orar, temos tempo para jejuar, temos tempo para jogar lá de lado e falar assim, ó, estou jejuando para o Senhor. Temos tempo para subir no monte, temos tempo para muita coisa. Aleluia, Deus! Temos tempo para ser consagrado, mas não temos tempo para nossas esposas. Às vezes acontece. E Abraão estava na fila da promessa, e nessa promessa incluía a sua esposa. Olha, será que o Espírito Santo ia vir sobre Abraão e falar assim, Abraão, vai gerar um filho de tu aí? Não, esse negócio foi com Maria, não foi com Abraão. Para que a promessa acontecesse, precisava que Abraão ele fosse lá e chegasse lá na varoa, na esposa, na Sara, e amasse a sua esposa, se relacionasse com ela, para que, para que a promessa viesse se cumprir. Mas ela é estéril. Quem está dizendo? A Bíblia não fala que ele não se relacionava, mas um ponto culminante que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: a promessa de muitas mulheres na igreja não se cumpre porque o maridão não está chegando junto, não está amando a esposa, irmãos. Deus nessa noite está falando, olha, o perfil de um homem chamado por Deus tem que amar sua esposa e chegar perto dela, porque muitos maridos estão tratando as suas mulheres como estranhas, aleluia, dentro de casa. É uma verdade. E a mulher chora, vem promessa, vem profecia, e a mulher não fica grávida. Que negócio é esse? Deus prometeu e não cumpre. Está faltando a posição de nós homens chegarmos lá, meu amor, eu te amo, olha, vamos cumprir com essa promessa. Não é ajudar Deus não, irmãos, é fazer cumprir com a palavra, que ela disse o seguinte: amai as vossas mulheres, né, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Irmãos, que me chama muita atenção, uma coisa que me chama muita atenção, de um perfil de um homem que pouco se vê, que pouco se fala dele na Bíblia. Um homem chamado Enoque. O significado de Enoque
aquele que foi iniciado, ou aquele que foi separado, ou aquele que foi consagrado ao Senhor. Tivemos há pouco tempo uma consagração de obreiros. É verdade? E o que é ser consagrado, pastor? Tudo aquilo que, por exemplo, o missionário evangelista Moisés foi consagrado para o Senhor, para Deus. Um óleo desceu sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. É uma ação que não pode ser revogada, que não pode ser tirada. Já que ele foi consagrado ao Senhor, ele foi dado para Deus. Agora, o evangelista missionário Moisés, ele é de Deus. Ele é totalmente do Senhor. Então a palavra consagrado, irmãos, significa em dar dedicação. Ele é dedicado para Deus, ele é consagrado, ele é entregue nas mãos do Senhor. Onde é que nós vemos isso na Bíblia? No livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, quando Ana, ela tem ali o seu filho chamado Samuel, e ela faz um voto com o Senhor, vai lá e entrega Samuel ao templo. Samuel fica no templo, ele é todinho de Deus, irmãos. Mas nós vamos encontrar pessoas que foram consagradas, pessoas que disseram que foram consagradas, pessoas que até receberam a unção com óleo, irmãos, mas não estão, irmão, infelizmente, não estão agindo como consagrados, porque a palavra chamada desculpa sempre está na frente, tem desculpa para tudo. Aonde que esse homem, que essa mulher foi dado para Deus? É desculpa do marido, é desculpa do filho, é desculpa do trabalho, é desculpa do tempo, é desculpa de um monte de coisa. Mas eu não fui consagrado, eu não fui dado, irmãos. Olha, nós sabemos que temos compromisso com a sociedade, porque somos seres sociais, temos compromisso com o trabalho, temos compromisso com a família, temos compromisso com muitas coisas. Mas será que com Deus não é um compromisso mais importante? Por que será que o nosso pastor ou os nossos pastores exigem tanto e reclamam tanto da ausência de tantas pessoas na igreja? Às vezes a pessoa vem para a igreja e sabe que é um consagrado. Eu fui dado para Deus. Mas por que que às vezes a gente pode vir dentro de um perfil que nós falamos? O perfil é aquela imagem que a pessoa vê, e às vezes nós olhamos e vamos encontrar. Não estou jogando aqui, irmãos, palavra contra ninguém ou para alguém na igreja. Simplesmente estou dizendo o seguinte, que às vezes nós vemos para a igreja de qualquer jeito. Às vezes, imagine só, se eu, o pastor André, chegar aqui no dia de culto de ceia para pregar o evangelho e vir com uma roupa toda exposta para pregar, essa imagem vai ficar, a pessoa vai falar: que isso, pastor André? A gente vai olhar para os presbíteros, vamos olhar para alguns obreiros, para alguns diáconos, e vamos ver, irmãos, eles não vestindo adequadamente. Mas no culto de ceia, irmãos, a ceia não é só hoje, a ceia é todo dia, a ceia é todos os cultos, porque no culto de ceia nós lembramos da morte do Cordeiro. Tem pessoas que estão perdendo esse perfil. Irmão, nós temos que ter no nosso coração, na nossa vida, uma ceia cotidiana, uma ceia que nós temos que nos analisar, como diz o livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, analise, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, parece que na igreja tem um monte de pessoas que são analistas. Eu analiso a vida do irmão, analiso a vida da irmã, fico analisando a vida de todo mundo, mas não analisa a sua própria vida. E a Bíblia manda o homem analisar a si mesmo e não aos outros. Aleluia. Esse perfil, ou desse perfil, o evangelho não precisa. Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Poderoso Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. No livro de João, capítulo 3, no versículo 3, a Bíblia fala: Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, irmãos. Isso significa um caráter ou um perfil transformado pela palavra. E nós vamos encontrar muitas pessoas entrando no evangelho, mas não deixando o evangelho entrar dentro de si, porque quando o evangelho ele entra na pessoa, a Bíblia vem nos dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, diácono Ramon, e tudo que era velho se fez novo. Nenhuma criatura velha vai entrar no céu novo, nenhuma criatura velha vai entrar numa terra nova. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham um perfil de compromisso com Deus, de compromisso com a palavra, de compromisso com a igreja, de compromisso com o pastor, de compromisso com a família, de compromisso, irmãos, com a verdade. João capítulo 17, no versículo 17 diz: santifica na verdade, porque a tua palavra é verdade. E nós encontramos pessoas pregando até no púlpito, pregando mentira, irmãos, falando que está certo, querendo se justificar, mas a verdade absoluta aqui na igreja, irmãos, não sou eu, não é o pastor André. A verdade absoluta chama-se Jesus de Nazaré. Esse não mente, esse não pode mentir, aleluia. É desse perfil que nós estamos falando. Aleluia. Será que nós podemos ouvir um glória a Deus? Aleluia.
Meu Deus. Nós encontramos um perfil muito conhecido, o apóstolo Paulo. Eu lembrei do pastor quando eu estava lendo. Que ele diz que os historiadores dizem que ele é um cara baixinho. Isso. Diz que ele tinha as pernas um pouquinho arcadas também. O pastor não tem. E diz que ele é careca. Tipo assim, um pouquinho como o Diácono Fábio. Esse indivíduo, irmãos, que presenciou e acho que até colaborou para a morte de Estevão, o apóstolo Paulo estava ali. E Deus falou para ele assim: olha, vou mudar o teu perfil. Aleluia, meu. Vou usar uma palavra profética aqui, porque eu tenho muito apreço por essa pessoa. Eu vou direcionar essa palavra com fé. É uma jovem, a Mariana. Mariana. Deus vai mudar o teu perfil, querido. Deus me deu uma revelação contigo que o diabo... Mas Deus hoje vai mudar o teu perfil. Tu não vai sair daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. Aleluia. Eu estou há 15 dias orando por você, porque o diabo quer fazer arruaça, mas em nome de Jesus de Nazaré, esse Satanás que quer derrubar a nossa irmãzinha e quer derrubar muitos na igreja, ele foi repreendido aqui hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê que o Senhor está paralisando a ação demoníaca, levanta a tua mão e glorifica a Deus, glorifica o Senhor, porque esse é o perfil que Deus quer, de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Apóstolo Paulo, irmãos, pregador de evangelho, acusava, matava. Deus falou a caminho de Damasco. Nós conhecemos a história, cega ele, tira a visão dele, ele vai para a casa de uma pessoa, chega lá, Deus transforma ele poderosamente num pregador do evangelho. O apóstolo Paulo, ele faz um discípulo chamado, e eu gosto muito desse discípulo, chamado Policarpo. Ele aparece ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, na igreja de Esmirna. A palavra Esmirna, ela tem por significado o nome amiga inseparável. Eu quero dizer para você nessa noite que não amiga, mas o amigo inseparável está aqui nessa noite porque você está precisando dele. Então fala com ele, porque ele não vai se separar de você se você estiver fraco, ele não vai se separar de você se você estiver chorando. Olha, o amigo inseparável, ele não vai sair de perto de você porque você está em provação. O amigo inseparável chamado Jesus de Nazaré, esse que tem um perfil perfeito, ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o teu choro, ele quer ouvir o teu clamor. Olha, Jesus de Nazaré nessa noite, ele quer ver o teu perfil, um perfil de oração. Clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você não consegue ver, não tem problema, clama a ele porque ele vai te responder. O amigo inseparável está aqui nessa noite, aleluia. Esse homem, não fica com vergonha não fica cabulando não, pode falar pra ele. Ninguém vai ficar te olhando, sabe por quê? Se ficar te olhando, não vai poder fazer nada por você. Quem vai tirar você dessa situação, ou quem vai mudar esse perfil, é Jesus de Nazaré, aleluia. Oh, Jesus. Deixa eu olhar pro pastor que chegou a ser bispo lá na igreja de Esmirna. E vejamos aquele homem que aprendeu, como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele imitou o apóstolo Paulo. Ele ensinou para aquela igreja que era uma igreja fiel, uma igreja que não negava a apostasia, tentou entrar na igreja. O inimigo tentou entrar na igreja, a igreja era uma igreja perseguida. Os soldados romanos, eles chegavam, eu já falei isso aqui numa das aulas de doutrina, que dentro de uma conjecturação, é claro, de uma conjectura, é claro, os soldados romanos chegavam lá dentro da igreja e olhavam assim para a cara de um crente e falavam assim: olha, como é que é teu nome? Pedro. Pedro, tu vai morrer hoje, hoje é a tua vez, sabe? Aí o pastor Policarpo fala assim: não nega não, varão, não nega não. Olha, fica firme, não nega não.
E aí aquele crente fiel ali, a glória a Deus, aleluia, começou a falar mistério, ele não vou negar não, ele ia lá pro meio da praça, decapitavam ele, ou queimavam ele, ou apedrejavam ele, mas aquele crente fiel, ensinado pelo aquele pastor, por aquele bispo, chamado Policarpo, por qual tem também o seu significado, é aquele que acrescenta e dá muitos frutos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, no meio da provação que você está passando, dentro desse perfil que as pessoas estão dizendo para você, você ainda vai dar muitos frutos, você ainda vai crescer, Jesus vai dar grande crescimento na tua vida, aleluia. E teve um certo dia, aí eu vou ter que representar aqui o pastor, né? Chega lá, hoje é a tua vez. Eu ouvi que dia o pastor falando para mim assim: Pastor André, eu estou preparado para morrer pelo Evangelho. Não foi uma vez só não, falou muitas vezes. Glória! Aí eu vejo aquele homem levado para uma praça pública. Obrigado. Eu vejo aquele homem chamado Policarpo. Engraçado, Diácono Ramon, que no meio de uma aflição tão grande, o camarada ainda dá fruto. Um fruto de fé, irmãos. E aquele homem foi levado ali para o meio da praça pública. Aí colocaram ele lá no meio de uma fogueira. Vamos dizer assim, jogaram um pouco de gasolina. E botaram palha, lenha. Botaram palha, como diz o texto, como diz os chamados historiadores. E jogaram ele no meio daquela fornalha. E aí as pessoas que estavam acusando ele, missionário Adriano, que falaram que o ministério dele ia acabar ali, que a igreja dele não ia dar mais fruto, que não ia mais crescer, sabe? E às vezes, irmão, nós não precisamos só de uma pessoa na igreja que possa nos substituir. Quando o pastor estiver aqui para algum lugar, nós precisamos de uma igreja inteira que tenha conhecimento do evangelho genuíno e que vai ter o mesmo comportamento na presença do pastor como na ausência do pastor. Se o pastor está na igreja é uma coisa, se o pastor não está na igreja é outra coisa. Se o pastor está presente, eu falo de um jeito. Se o pastor não está presente, eu falo de outro jeito, aleluia. Se o pastor está na igreja, eu sinto a presença de Deus. Se o pastor não está na igreja, eu não sinto a presença de Deus, irmãos. Olha, o pastor dos pastores está aqui nessa noite e ele está aqui com a sua presença para você sentir a presença de Jesus de Nazaré, irmãos. E aquela igreja tinha um comportamento padrão, um perfil de verdadeiros cristãos. E uma coisa que aconteceu naquele momento decepcionou todo o povo que aclamava a morte de Policarpo. E quando lançaram fogo sobre aquele homem, maravilhosamente um poder mais supremo, é claro, sobrenatural, acontece na vida de Policarpo. A Bíblia fala que o fogo pegava nas palhas, o fogo pegava em tudo. O fogo só não pegava na vida de Policarpo. Policarpo estava dentro daquela fornalha e o fogo não pegava no corpo de Policarpo. A Bíblia vem nos dizendo no livro de Isaías, capítulo 43, capítulo 43, versículo 2 e 3, se não me falha a memória: quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando pelos rios eles não te permitirão, quando passares pelo fogo não queimará e não arderá chama nenhuma em ti. Sabe o que é isso? Deus está te protegendo essa noite, Deus está te guardando, porque Ele tem se agradado do teu perfil, Ele tem se agradado da tua posição, aleluia. Mas será que se eu não estivesse nessa posição, ou se Policarpo não estivesse com esse comportamento, será que as chamas iriam tocá-lo? E aqueles homens vendo que nada acontecia, fogo não pegava, ele não adiantava queimá-lo. E aí pegaram uma espada, se aproximaram daquele pastor exemplar e arrancaram a sua cabeça com uma espada. Aquele pastor, aquele bispo, morrendo por causa do Evangelho. Aquele pastor, ele sofreu por cada problema de cada pessoa na igreja. Aquele pastor, quando encontrava uma ovelha que nem queria falar com ele, de repente, por causa de um grupo A ou grupo B, ou de fulano A ou de fulano B, o pastor ia lá e falava: não é assim, se você ficar fazendo assim, tu está negando Jesus, não faz isso não. Ensinando um evangelho genuíno, irmãos. Sabe o que eu percebo?
que esse ministério pastoral, e principalmente para aqueles que levam muito a sério, eles sofrem o teu sofrimento e você nem sabe. Quantas noites, pastores, eles passam em claro orando pela tua causa, sofrendo o teu sofrimento. Quando vê duas pessoas na igreja que não se falam, duas pessoas na igreja que não conseguem olhar no olho uma da outra. Irmãos, essa pessoa que você está olhando, ela é a imagem e semelhança de Cristo. E nós precisamos desse perfil na igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Um perfil que nós precisamos para todos os crentes da igreja. É pessoas que saibam perdoar, é pessoas que não sejam orgulhosas, é pessoas que não ficam guardando rancor. E Jesus nessa noite está dizendo, olha, se não mudar, se não tiver esse perfil, não tem como ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Jesus está chamando pessoas nessa noite para um novo nascimento, para uma nova mudança, para um novo comportamento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Glória a Deus. Estevão, um exemplo. Diácono, mais um exemplo. Glória a Deus. Oh, Deus da glória. Consagrado para Deus. Morreu pelo Evangelho. Que consagração, irmãos, nós estamos apresentando para o Senhor. Que vida consagrada que nós estamos apresentando para o Senhor. Isso independe de cargo ou independe de função. Deus manda dizer assim para toda a igreja. Toda a igreja. Fechando os meus olhos, eu consigo contemplar claramente, mais uma vez. Eu vejo a presença de um anjo, irmãos, aqui na igreja. Glória a Deus. Eu vejo esse anjo com uma saca de trigo, de semente de trigo, e espalhando em toda a igreja. Mas em toda a igreja. Eu consigo contemplar um segundo anjo, e esse anjo ele vem com uma espécie de recipiente com muita água e vem regando essas sementes. E eu posso perceber que no meio dessa plantação algumas sementes não deram fruto. As outras sementes começaram a crescer, começaram a brotar. E eu consigo contemplar que a maioria é comparado com uma plantação de trigo. E eu vejo aqui que nessa noite Deus está levantando pessoas, irmãos, para alimentarem outras pessoas. Eu vejo que essas pessoas, como um formato de um trigo, estão conseguindo crescer no meio da tribulação, no meio da prova, no meio da perseguição, para ajudar a pessoa que está do teu lado aí, que está sem força nenhuma. Eu quero dizer para você que Jesus conta contigo. Jesus conta contigo, meu irmão. Jesus conta contigo, minha irmã. Jesus conta contigo, igreja, para ajudar, aleluia. Deus não precisa de juízes na igreja. Deus não precisa de acusadores na igreja. Estou expulsando ninguém. É só mudar. Basta mudar, só isso. Pastor, não tem essa qualidade, então vou levantar do meu banco e vou embora. Não vai não, porque Jesus é a principal pessoa capacitada para mudar esse perfil. Eu quero fazer aqui uma pergunta rápida. Você que é evangélico ou não, e que precisa mudar esse perfil na tua vida, ou algum tipo de perfil que não está sendo agradável a Deus, vem aqui na frente rapidinho, porque Deus quer mudar algo aqui na tua vida. Vem aqui em nome de Jesus, porque eu vejo aqui na frente um homem. Eu não consigo olhar para o seu rosto, porque o seu rosto brilha muito. Esse homem, ele falou que quer modelar. Alguns vasos nessa noite estão vindo aqui na frente, porque ele quer mudar esse perfil. Eu não estou inventando, eu não estou falando de sensacionalismo, não. Eu estou falando de uma visão que Deus está me dando aqui nessa noite, aleluia.
dando uma visão de vasos quebrados, vaso rachado. Que precisa fazer um conserto. Deus, olha, o Senhor vai te consertar nessa noite, vai te colocar novinho nessa noite. Nem sempre o conserto quer dizer pecado, não, irmãos. O conserto Deus quer formar num modelo exemplar para outras pessoas, porque tem pessoas ao teu redor e ao teu redor também te olhando, mas tem um que te observa de noite. Satanás está te olhando o tempo inteiro para te acusar, para te mostrar o teu defeito. Nós não precisamos de pessoas com esse perfil, não. Sabe por quê? Hoje Jesus vai mudar e vai acabar com esse negócio, irmão. Oh, Espírito de Deus, aleluia, meu Senhor da glória, Deus santo e poderoso, meu Pai, estamos diante de Ti na Tua presença, porque necessitamos, ó Pai, da Tua ajuda, do Teu amparo. Tu sabe como confrontamos, ó Pai, a cada dia, ó Deus, com nossas vidas diante de Ti, porque temos consciência, ó Pai da glória, o como necessitamos e precisamos de gerar melhores, ó Pai da glória. Mas agora estamos diante do Senhor para lhe pedir esta graça, ó Pai, essa força, para que possamos, ó Pai, vencermos as nossas dificuldades, ó Pai, que temos, ó Pai, para entrar com conformidade à Tua palavra. Senhor, Tu sabe quantas coisas, ó Deus, nos levam, ó Pai amado, a caminhos, a conduta, que muitas vezes quando vamos ver, já fugimos da expressão da Tua palavra. É como Teu servo pregou, meu Pai, a melhor pessoa que está diante de nós é o Senhor, para nos aperfeiçoar, para gerar um perfil com conformidade à Tua palavra, porque a Tua palavra declara, não que somos perfeitos, e não que sejamos capazes de falar ou de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade ela vem do Senhor. Então esta noite, meu Senhor da glória, eu me diante desta palavra reveladora, mediante a necessidade, ó Pai, onde estamos no lugar certo, que é a olaria, no lugar da Tratá, Senhor, no lugar, Senhor, onde Tu és oleiro, para tratar com este barro. Eu não vejo na Tua palavra, Pai, que Tu pega de outro barro para fazer outro vaso, Pai. Tu mesmo barro, como a Tua palavra, Tu mostrou a Jeremias que aquele vaso, ó Pai, estava na mão do oleiro, e ele se quebrou na mão do oleiro, e a Tua palavra declara, Pai, que o Senhor ele fez e formou um vaso de honra, Pai. Só não queremos de forma alguma, Senhor da glória, chegar a uma estatura, Senhor da glória, de que forma vem nos convencemos, mas de uma maneira que entramos com conformidade, que vencemos as nossas deficiências, que lutamos, ó Pai, com o interior, Senhor, de vida de nossas almas, com as aindas que nos ferem, questões ainda, ó Pai, que indagam sobre as nossas vidas, Senhor, coisas que estão ainda, Senhor, censuradas em nossos corações, que ainda indagam ao longo do tempo, ainda embarcam para o crescimento, a um desenvolvimento espiritual. Mas nós estamos aqui, Senhor, para Te pedir ajuda, porque a Tua palavra declara que se com pouca força guardaste a minha palavra, eu vos guardarei na hora da tentação. Então tem um povo, ó Pai, que com pouca força Te pede ajuda. Tem um povo, ó Pai, relutando com desejos, com vontade. Há uma variedade de núcleos de pessoas, mas há pessoas lutando contra o pecado, há pessoas lutando contra prazeres. Seu momento propício, onde nossa própria cara decline por ocasião de necessidades. Mas hoje, ó Pai, o Senhor dá para sustentar, meu Pai, para dar força, para que os pratos de lentilhas, para que estas pessoas simples deste mundo não venham alterar e nem manter a santidade. O Teu servo falou que nós somos consagrados, e consagrado, ó Pai, quer dizer que é de algo para o Senhor, algo só do Teu uso, algo só da propriedade do Senhor. E esse aí Teu povo, ó Pai, que é da Tua propriedade, que é do Teu uso, que é o Pai da razão, do que o Senhor
Senhor falou, meu Pai da glória, uma dessas áreas, a pior coisa foi ter colocado a mão nas coisas de Deus para fazer banalizações, para fazer uma orgia, meu Pai. E hoje, Pai, olha os vasos da tua casa, Senhor, que eu sou um instrumento de uso. Senhor, te compete a força, pede ajuda, pede socorro para vencer as limitações, ó Pai, que muitas vezes sobrevêm. Mas hoje, nesta noite, Pai, este óleo de unção que desce, é do Kobe Maragaio, é do Nie, é do Bimarababu Inuê. Oh Deus, que desce, ó Pai, para renovar, para revestir, Senhor, porque até a igreja quer te adorar. Se elas querem te adorar, se ela quer estar em tua presença, não deixa, ó Pai. Tem pessoas aqui se martirizando, porque sabe, Pai, de que coisas que não é para olhar, de coisas que não é se dirigir. E Senhor, externo, se está dando consigo mesmo a sua miséria, e está dando que é indigno, ó Pai. Mas hoje a tua palavra declara que o Senhor tem um consagrado, ó Pai. O Senhor tem um separado, Senhor, para ser seu Pai. Porque a tua palavra declara, meu Pai, o que o Senhor santificou, de forma alguma pode ser chamada coisa imunda. Entre o Kobe Maramaço e Minoê, Rapapu Minuê, Amato Kobe Marai, Rapapu Minoê, Rapapu Minuê, Amato Kobe Maragaço Minoê, Repamamuni, Amapu Minoê, Rematu Kobe Biminara, Papi Minaê, Remaiwe, Webo Bibi Babu Minuê, Mamai, Assenta renovo, ó Pai, dá renovo teu povo, dá revestimento da tua igreja, dá força, ó Pai, em tua presença e nesta oração. Visita tua serva Cristiane agora, ó Pai, para naquele hospital agora, toca agora naquela criança. Se uma tua filha tá alegre, Pai, pelo dia que esta criança, ó Pai, de tanto que ela almejou, toca agora, Deus. Maragaios, Repamambo Niuema, tu come noé, Remaio, Amado, come Bimarabapu, Maragaio, Remanduê, Edu, come Miruriama, Pominoregai, recebe Nuriabai, recebe mulher, recebe Nuê, recebe Mega, Papamurai. Então, meu Senhor, vai confirmando, Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor nessa noite. Você pode aplaudir mais forte um pouquinho, pode melhorar.